Muito bem, para você que está ligado aqui nesse canal, sejam todos muito bem-vindos a bordo. E atenção, hein? O senador Marcos Duval admite ter mentido sobre acusações aí contra Bolsonaro. Ele fez acusações infundadas contra Jair Messias Bolsonaro. No seu depoimento à Polícia Federal, nesta quarta-feira, dia 19, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, confessou que realizou alegações infundadas sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Duval havia afirmado anteriormente que Bolsonaro estava planejando um golpe de Estado. Uma alegação que ele agora ele admite ter sido precipitada. O parlamentar atualmente sob investigação por seu envolvimento em constantes mudanças de relato sobre o suposto plano, disse que a emoção o levou a fazer essas acusações. As ameaças enfrentadas por sua filha foram o gatilho para as primeiras declarações feitas à revista. Foi feito à revista Veja, tá bom, gente? Onde afirmou que o ex-presidente estava envolvido em um complô golpista, menciona o registro oficial do depoimento. Ele acrescentou, tendo percebido que tinha feito essas acusações infundadas num momento de raiva, ele decidiu retratá-las em diversas ocasiões subsequentes, em diferentes meios de comunicação. Tá aí. Vocês se lembram? Eu me lembro do Marcos Duval. Ele falou que o Jair Bolsonaro chegou a coagi-lo para participar de um plano de golpe de Estado, né? Nem era plano de golpe de Estado, era o plano para derrubar o Alexandre de Moraes e poder anular a eleição de 2022. O que seria o plano? Marcos Duval faria uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes e levaria um gravador e, em dado momento, ele, tentaria convencer ou arrancar da boca de Alexandre de Moraes que o ministro confessando, que cometeu abusos de autoridade, que acabou influenciando, trabalhando para que Lula fosse eleito. Isso seria motivo para, anular a eleição e também prender o ministro. Esse era o plano de maluco dele, Daniel Silveira. Vai se ligando. Marcos Duval resolveu ventilar isso, jogar isso no ventilador. Quando o Daniel Silveira foi preso, quando o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do Daniel Silveira, agora no começo do ano, acho que foi fevereiro, Não passou 2 dias, Marcos Duval veio com essa bomba. E a bomba era: tem uma bomba sobre Bolsonaro. Essa foi a conversa de Marcos Duval lá atrás. Tenho uma bomba sobre Bolsonaro. E ele dizia: tem uma bomba, ele chegou a dizer em alguns grupos também. Mas aí foi conversa reservada lá, Tem uma bomba contra Lula e outra contra Bolsonaro. Tá? É isso. Aquelas conversas dele, que pode derrubar o Bolsonaro, e eu consigo derrubar o Bolsonaro. Essas conversas que o Marcos Duval tem, E aí, meus amores, o que aconteceu? Toda a tramóia foi o seguinte: Daniel da Silveira insistiu para que Marcos Duval fizesse uma reunião com ele e com Jair Bolsonaro. Em um local desses aí que o Marcos Duval não se lembra, Eu acho que ele tava tão... que ele não sabe se foi na Granja do Torto, se foi no Palácio da Alvorada, ele não sabe, segundo ele. Não se lembra. Parece que foi na estrada, no caminho, sei lá. Se encontraram.
Marcos Duval, Daniel da Silveira e Jair Messias Bolsonaro. Segundo Marcos Duval, depois quando ele resolveu falar a verdade, quando ele voltou atrás, ele disse que o Bolsonaro ficou o tempo todo em silêncio e não disse nada. O plano que o Daniel da Silveira apresentava a Marcos Duval era que Marcos Duval se reunisse com o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, e que em dado momento da conversa ele fizesse o Alexandre de Moraes dizer que agiu em favor de Luiz Inácio Lula da Silva durante as eleições de 2022. É isso. Tá certo? Em meio, o que Bolsonaro talvez não sabia, nem Daniel da Silveira, é que Marcos Duval, né, para piorar a situação, avisou o ministro. Falou: ministro, eles estão com um plano para te derrubar. Eu vou lá falar com eles. O que o senhor acha? Eu devo ir lá ver o que eles querem? Aí ele disse que o ministro falou: não, informação nunca é demais. Vai lá. O Marcos Duval fazendo joguinho duplo. Sabe? Quando eu era moleque, na minha escola, isso se chamava leve e traz. Não é isso? Aquele um que pega a fofoca aqui, traz pra cá, leva pra lá, ouve o que aquele tem pra dizer, traz pra esse. Ele fez, tem um nome aí técnico que a Polícia Federal chamou, mas pra mim é o leve e traz. Ele falou com o Daniel da Silveira, falou com Alexandre de Moraes, depois voltou a falar com Daniel da Silveira, depois voltou a falar com Alexandre de Moraes, passou o relatório. Ministro, quem tá querendo, fazendo articulação para te tirar do poder e até mesmo para que o senhor seja preso, é o DS, Daniel da Silveira. O PR, não é pastor não, PR, presidente, não tem nada a ver com isso. Mas é fato que quando o Duval foi ventilar essa situação, ele ficou com aquele buchicho: eu tenho uma bomba para derrubar Bolsonaro. Eu tenho uma bomba contra Bolsonaro. E assim, minha gente, o próprio Jair Bolsonaro respondeu o WhatsApp, as conversas, depois com o Marcos Duval, falando: isso é coisa de maluco, meu. É coisa de maluco. Foi a única coisa que o Bolsonaro disse. E outra, aí o Marcos Duval ainda aproveitou para dizer, né? Ah, presidente, eu queria até estar mais próximo do senhor. Presta atenção na conversa. Eu queria estar mais próximo, porém, sei que o senhor é um homem corrido e para não abafar, né? Para não sufocar, eu me mantive mais distante. Olha a conversa, gente, desse Marcos Duval. Olha a conversa desse Marcos Duval. Não, eu preferi ficar mais longe, mas sou bolsonarista, tamo junto. Tá bem? Diz que o presidente respondeu só: obrigado. O legal do Bolsonaro, e aprenda você, entendeu? Vou dar um conselho pra sua vida: para com esse negócio de tirar a satisfação das coisas. Elimina isso da sua vida. Você se lembra, na situação da Carla Zambelli, que foi todo mundo pra cima do Bolsonaro? Não, a Carla Zambelli tem direito a falar o que ela quiser. Eu não vou conversar com Carla Zambelli sobre esse assunto. Eu não vou ver matéria nenhuma sobre esse assunto. E acabou. Acabou. A deputada sabe o que tá fazendo. Entendeu? Segue o exemplo do capitão, tá bom? Sobre o Marcos Duval, pelo que eu entendi, Bolsonaro só falou: é coisa de maluco. Ah, presidente, eu te amo, te adoro, não sei o quê. Obrigado. Tchau. Entendeu? Olha pra você ver como você mata lá na raiz, tá bem? Lá na raiz. Ô, gordinho, eu te amo, te adoro, gosto de você. Tô todo dia no canal. Eu nunca mandei um pix, nunca mandei um comentário, mas tô todo dia com você. O cara nunca assistiu, né? Aí o gordinho, né? Ao invés de ir tirar satisfação, falar, né? Ah, para de mentir, meu. Você nunca assiste meu programa. E quando assiste, fica caçando confusão. Não. O gordinho vai lá: obrigado pela audiência. Acabou, meu amigo. Morreu, não é? Aí tem gente que vai atrás, que corre, que busca, que briga, não sei o quê. Não é isso? Aprenda, tá certo? Aprenda. Mas agora ele voltou atrás novamente, assim como ele voltou atrás. Não, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso não, né? Mais uma vez, é eu que estava emocionado, né?
Ai, quando eu estiver emocionado aqui, então, quando eu estiver passando por problemas, eu vou vir aqui no programa e vou contar a maior mentira do mundo. Não é isso? Caramba, chegou os boletos, não tem dinheiro pra pagar. Olha só, gente, bomba. Fulano de tal acabou de morrer. Nossa, o político tal morreu? Morreu. O Lula morreu. Aí todo mundo, morreu. É mentira, gente, eu tava emocionado, tinha um monte de conta pra pagar e eu não tinha dinheiro. Ai, Marcos Duval. Marcos Duval. Ô, gente, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu gosto do senador Marcos Duval. Respeito muito o povo que votou nele, que elegeu ele. Tá bem? Mas cá entre nós, eu sei que tem gente aqui que deve estar me acompanhando, talvez até do Espírito Santo, né? O povo aí, os capixabas, que eu respeito muito. Mas, gente, eu não sou nenhum psicólogo, psiquiatra, nunca nem estudei essas coisas, mas já vi muita coisa, embora eu seja novinho, né? Já vi muita coisa. Pra mim, o Marcos Duval tem problema, tá? Ele pode não ter problema psicológico, talvez ele tenha... Ele chegou a fazer, nessa época, ele chegou a fazer lá um laudo que dizia que estava tudo bem, que ele podia continuar trabalhando no Senado, tá bom? Mas lá no fundo o Marcos Duval tem um probleminha. Eu não sei se é o ego dele. Vocês perceberam que todas as lives dele, as lives que a gente transmitiu, e mais uma vez eu digo, tá? Não que ele é doido, que ele vai sair por aí dando cabeçada, que ele vai sair por aí, né? Mas lá no fundo esse Marcos Duval tem alguma coisinha. A minha mãe já dizia, né? De médico e louco, cada um tem um pouco. Então, né? Sempre a gente está receitando um remedinho e eu acho, né, que a gente também sempre tem, né? Fazer igual vou repetir a palavra do Lula, né? Um problema de parafuso, né? Mas o parafuso é brincando, tá bom, gente? Eu não tô ofendendo ninguém que seja aí, como é que é o nome da palavra? Não é deficiente mental, deficiente intelectual, tá bem? Então, o que acontece? Lá no fundo, ele tem Vocês já repararam o ego dele? Tá certo, o político ele tem que defender, puxar a sua sardinha mesmo, né? Defender o peixe, né? Vender a sua imagem. Mas é sempre eu tenho imagens, eu tenho documentos, eu tive acesso, tá? Eu sei, eu tenho o pendrive, bala de prata, eu tenho o documento no cofre, eu, abrindo a CPMI, tá bom? Eu vou derrubar o Lula, eu vou derrubar o G. Dias, na época ele falava, eu vou derrubar o Flávio Dino, tá bom? É só você acessar as lives aí e a conversa é sempre a mesma, tá bom? Então, o que acontece? Pra mim, o Marcos Duval, ele tem nem que for problema de ego mesmo, entendeu? É sempre eu sou da SWAT, eu sou da FBI, eu dei treinamento pra NASA, gente. Sempre, tá bem? Ele deve ter problema sim, ele mostrou um monte de remédio controlado. Esse é Marcos Duval. Pois é, minha gente. É isso. Tá bem? Mas por outro lado, respeito. Até porque muitos de vocês se inscreveram nesse canal por conta das lives que a gente transmitiu aqui do Marcos Duval. Quando tava aquele auge, nós transmitimos aqui. Tinha live nossa que fazia 200 mil visualizações com o Marcos Duval falando. Aqui nesse canal a gente fazia mais visualização do que o próprio Marcos Duval, tá? Com o Marcos Duval. Live com 200 e poucos mil visualizações, tá bem? Marcos Duval falando, eu vou derrubar, e aquele monte de eu ficava aqui acompanhando, tá bom, meus amores? Tava o Marcos Duval aqui e eu aqui. Porém, o que acontece? É muito eu vou, vocês vão ver, sabe? Eu acho que ele empolgou quando o Daniel da Silveira chegou a dizer, né, você vai ser o herói nacional. Ele tentou ser o herói nacional por outros meios, tá bem? Mas também não apoio, sou contra tudo que o senador vem sofrendo. O cara, olha, eu não me lembro o outro, mas o cara parece que estava com dinheiro na cueca, sei aonde, de mala de dinheiro, não sei.
Só teve, na história da República, só teve 2 gabinetes de senadores que foi revistado. Isso é proibido. A não ser que o presidente permita. E no caso, o Pachecão, que Marcos Duval dizia que era amigo dele, que inclusive, quando ele ganhou para a presidência do Senado, Marcos Duval foi lá abraçar ele e depois justificou, não, porque ele é meu amigo, que ele é meu amigo. Pacheco poderia ter falado, não, espera mais um pouco. Vamos conversar. Que conversa é essa? Como é que é esse negócio? Vocês vão vir aqui no Senado Federal? Vocês vão mandar a polícia aqui? É isso, Alexandre de Moraes? E aí, meus amores, o que que acontece? Ele foi lá e só autorizou. Pediu para que um departamento lá, que eu não me lembro qual, e a polícia do Senado acompanhasse. Somente isso. Abriram as portas, foram lá, revirou tudo. Marcos Duval teve o seu apartamento funcional em Brasília, que é o apartamento que ele fica quando ele está em Brasília, também revirado. Ligaram para ele pedindo o acesso ao cofre, tá bem? Achando que tinha documento lá no cofre. Teve a sua casa, feito lá, né, a busca e apreensão, tá bem? No mandado, dizia, do mandado expedido por Alexandre de Moraes, dizia que era para procurar em todas as hospedagens. O Marcos Duval ficou até chateado porque lá citaram motéis. O que o Marcos Duval não entendeu, e eu acho que a esposa dele também não, porque dizer que deu treta lá por causa disso, não é que precisa o cara tá traindo para ir em motel. Primeiro, o cara pode ir num motel com a esposa dele, não é? E outra, se ele tivesse se escondendo, ele poderia estar se escondendo em motel, numa pousada, não é isso? Numa pousada de praia. Ele poderia estar se escondendo num motel. Agora não, o Marcos Duval já achou, né, que era, né, que a minha mulher deu trabalho para explicar, né? Mas é isso, tá? Não tô defendendo o ministro não, mas quando colocaram lá motéis, acredito eu que o ministro estava pensando nisso, né? Vai que ele tá no Espírito Santo. Vai que tá no dia do aniversário dele. Vai que ele pegou a esposa e foi pro motel. Ou pegou a amante também e foi pro motel, né? Vai entender. Se tiver, né? Então, o que acontece? Foi isso. Tá bom, meus amores? E agora o bicho tá pegando, tá? Porque eu até falei, esse negócio vai dar problema pro Bolsonaro. Bolsonaro, se não der nada, nenhuma acusação contra ele, mas vai ter que ficar explicando as coisas, tá? Vai ter que ficar indo lá na polícia, gastar dinheiro com advogado, tá bem? Continuamos aqui. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, afirmou em depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira, dia 19, que foi insistentemente procurado pelo ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, para conversar sobre um assunto importante. O parlamentar disse que foi inclusive abordado por Silveira na porta do Senado e que o ex-parlamentar só dizia salvar o Brasil e ser herói nacional. O depoimento foi dado no inquérito que apura um suposto plano para a realização de um golpe de Estado no ano passado. O parlamentar chegou ao prédio por volta das 13 horas e 45 minutos e o depoimento começou por volta das 14 horas. Ele é investigado por uma reunião com Jair Bolsonaro do PL e o ex-deputado Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2022, o ex-presidente foi ouvido pelos investigadores na quarta... Perdão, gente, eu me embananei aqui, tá bom? O plano foi em 2022, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi ouvido pelos investigadores na quarta-feira da semana passada, dia 12. Ainda no depoimento, Marcos Duval disse que acreditou que o ex-presidente queria falar sobre a mudança do parlamentar para o PL e que solicitou encontro com o ministro Alexandre de Moraes em razão do contexto do momento político radical e extremista, bem como a existência de uma investigação contra Daniel Silveira por disseminação de fake news. No entanto, no encontro, de acordo com o senador, ele abordou temas políticos e foi interrompido por Silveira, que queria gravar Moraes para invalidar as eleições. Duval
disse que o então presidente Jair Bolsonaro apenas ouviu a proposta e não se manifestou. Além disso, o senador disse acreditar ter sido procurado pelo ex-deputado Daniel Silveira, porque disse em uma audiência no Senado que ia se retirar porque teria uma reunião com o ministro do Supremo. Daniel Silveira ouviu isso e pensou que o declarante e o ministro tivessem uma relação de proximidade, diz trecho do documento. No meio do depoimento, Duval disse que, em troca de mensagens com Silveira, o então deputado mencionou já possuir equipamentos de escuta e transmissão e um carro para captar áudio, mas não referiu de onde viriam esses equipamentos. À época, isso aqui não é trecho da matéria, sou eu que estou adicionando, tá bom? Marcos Duval chegou a comentar, né, algo que que eles iriam usar o gabinete de segurança pública, né? Houve uma conversa desta. Mas segundo ele, que ele não sabia de onde viria esses equipamentos. De acordo com o senador, após a reunião, ainda no carro, mandou mensagem ao ministro Alexandre de Moraes, reportando que havia sido proposto por Daniel. É que achou a proposta esdrúxula, imoral e até criminal, colocando-se à disposição para encontrar o ministro para dar mais detalhes. O senador contou também que, como Moraes não respondeu a mensagem imediatamente, procurou novamente o ministro no fim de semana e marcaram um encontro no Salão Branco do Congresso Nacional na semana seguinte. Nessa reunião, Duval relatou ter dito ao ministro os detalhes da proposta de Daniel Silveira, e Moraes afirmou que se tratava de proposta absurda. Meu Brasil. O que a matéria não traz aqui é que Marcos Duval se negou a oficializar naquele momento o depoimento, né? Diz que o ministro pegou um papel, uma caneta e falou: posso tomar o seu depoimento? Vamos passar em papéis, né? Vamos colocar no papel? Diz que Marcos Duval falou: não, isso é coisa de inteligência. Esse Marcos Duval, vou te falar, viu? Ô menino fiasquento. Continue com a gente, curtindo e também deixando seu comentário. O que você tá achando de tudo isso, né? Meu amigo, é mais uma, tá bom? Pro nosso quadrinho aqui do Dilma Explica, tá? Eu vou te falar, viu? Continue nesse canal, meu querido, deixando o seu like e também a sua inscrição e comenta aí o que você tá achando disso.